Vamos lá, a mensagem aqui de Cryo, né? Serviço magnético. Linhagem do DNA, muito importante. Essa é a primeira aula, tá? Vão ser 3. Essa informação de hoje, né, será passada para muitas linhagens de DNA. O início do DNA até hoje, né? Vamos ver isso. Do jeito que o que aconteceu no planeta em que trabalhamos. E todas as coisas que precisa saber sobre isso. Onde você está e onde você pode usá-lo. Vamos começar com a história. O DNA, importante essa aula, tá, gente? O DNA é um atributo biológico do corpo humano e é projeto para o genoma humano. Escreve todos os genes, né? Mais de 30 mil deles, né? Substâncias moleculares, que é igual a química, igual a espiritualidade. Eu vou repetir. DNA é um atributo biológico do corpo humano e é projeto para o genoma humano. Escreve todos os genes, mais de 30 mil deles, substâncias molecular, que é igual a química, é igual a espiritualidade. Isso foi dito várias vezes, né? Vamos relembrar o seu DNA. É aquilo que é o elemento central de quem você é. Se você tiver que escolher um lugar onde o eu superior está, ele está em seu DNA, né? DNA. Se você tiver que escolher um lugar onde o eu superior está, ele está no seu DNA. O registro acástico, que é a lembrança de outras vidas que você tem. O projeto que está no seu DNA, né? O projeto de tudo que você já foi, está lá, todas as vidas, todo o crescimento espiritual, todos os seus talentos estão lá. O karma que você trouxe veio e que muitos de vocês descartaram o registro disso, está lá. Alguns de vós entendem isso na medida em que você sabe que era um lemuriano. Tem lemuriano que lembra, né? Viveu como na Lemúria, né? Muitos lembram, né? Estão aqui encarnados, né? A ciência deu a vocês a prova que usamos falar agora, e Cryon lhe citou isso no passado, né? Seu DNA tem mais de 3 bilhões de produtos químicos fortes, cada pedaço de DNA que é um loop, né? Mais de 3 bilhões de químicos em uma molécula tão pequena que você precisa de um microscópio eletrônico para ver que tem 3 bilhões de partes, né? O projeto Genoma, né, humano revelou, no entanto, que essas partes são um mistério e que 3% fazem qualquer coisa e esses 3% da proteína na porção codificada. Se a química do seu DNA produz mais de 30 mil genes, né, humano, né, e o projeto que você estava procurando, mas apenas 3 fizeram alguma coisa, mais de 90%, portanto, é um mistério. O mistério continua, pois não há simetria dentro dos 90% da química. Você não pode ver nenhum código. Parece um evento aleatório. Aí algumas chamam de lixo. Algumas químicas que a gente sabe que não é, né? Algumas químicas estão convencidas de que o DNA é um resíduo do processo evolutivo, não é mais usado pelo ser humano porque não há padrão, não há código, não faz nada. O resto vocês sabem melhor, né? Revolução é mãe natureza e Gaia, tudo junto e misturado. São muito eficientes quando se trata de biologia humana na vida geral, seja a fotossíntese até o genoma humano. Eles jogam fora coisas que não são usadas, que não são lixos. Eu vou dizer que é a revolução mais uma vez. E vocês reflitam
sobre isso. Poderia significar que 90% do seu DNA é literalmente o projeto quântico de sua divindade. O projeto quântico do seu registro acástico, de todas as vidas, todas as coisas realizadas, todo esse crescimento e todo o fracasso. Para aqueles que se autodeterminam lemurianos, representam uma vasta experiência no planeta. Todo o curso desse início do que vamos fazer agora é crucial, importante. Nós falarmos do DNA quando 90% deles é literalmente o padrão que impulsiona os 3% dessa forma. 3% de DNA é o motor dos veículos em que você anda. 90% são instruções para o motor e naquele 90% é a consciência humana. E ela é a capacidade de falar com ela, controlá-la, de trabalhar com ela. Humanos, presta atenção, estão em mudança de humanos e eles estão no comando de movimentos de consciência na Terra. A consciência é responsável pela vibração do planeta. A consciência é responsável pela vibração do planeta. Muito importante. Novatos, vocês vieram para ajudar o planeta e a humanidade, né? Vocês precisam entender isso. A consciência é a responsável pela vibração do planeta. E todos nós precisamos saber disso. Porque é a consciência que vai rolar cura, um monte de coisa. Vocês vão entender isso nos outros vídeos que eu vou falar também. E você sempre pensou que a consciência humana era capaz de falar com o seu DNA. Pensou os 90% que é quântico. O pensamento quântico é somente o desenvolvimento do genoma humano e a revelação dos 90% que parecem não fazer nada, que podem falar agora do que realmente faz e vai fazer sentido para a ciência no mesmo ponto do tempo. O que eles falam dos 90 que eles não veem isso como codificação, mas como engrams, como formas de enviar modificações para ter 3% que é o mecanismo, e isso não funciona. A sua estrutura celular é fraca. Presta atenção, todo mundo aqui agora. A sua estrutura celular é fraca. Não representa o que foi dado a vocês. O seu sistema imunológico é horrível. Quase todas as doenças do planeta giram em torno disso. Você notou? Você não pode nem parar um resfriado, né? Porque ele vem. 90% do seu DNA se desenvolveram de forma a dar instruções aos 3%. E ainda assim, os 3% não conseguem fazer seu trabalho. E tem um problema aqui. Você pode dizer que há. Para os 90% do DNA que deveriam ser quântico, tem apenas uma taxa de eficácia de 30%. Ou seja, são apenas 30% de eficiência. E isso foi falado há um tempo. Você poderia ter um câncer no seu sistema e seu corpo nunca vai falar para você. Você tem que ir a um outro humano para o teste, para fazer o que o seu corpo está fazendo. Que sistema é esse? Meu Deus. Eu vou repetir. Que sistema é esse? Uma pergunta. Você tem que ir a um outro humano, tentar autodiagnóstico que foi construído no seu humano e não resolve. Nessa mensagem não há conspiração, muito menos controle nela. Por design de propósito, o espírito permitindo a eles por convite para um propósito. O planeta livre arbítrio passou dos pleidianos para o sistema solar, literalmente nasceu espiritualmente. Suas polêmicas e quem ouve agora é a sua opção não acreditar nisso. Eu gostaria de que vocês soubessem de onde veio a biologia da semente. Veio a biologia da semente, né? Isso que é muito importante que ele vai falar aqui. De onde vem a biologia da semente? Atuante apresentou o sistema ao planeta. Eles preferem ir com isso, pois meu parceiro diz que gosta de falar a história de cobra, né?
devagarzinho, a primeira civilização dentro do planeta que nasceu e foi a Lemúria, e não era uma civilização avançada. Mas o DNA deles era 90%, não 30%. Todo o quântico do seu DNA foi ativado para que não queira que os pleidianos passassem para eles. A velha civilização do planeta, a que foi a mais longa última, nunca teve uma reserva para a Lemúria. Só. Porque no Oceano de Rosa, né? Tornou-se um mar como uma sociedade original. Eles tinham que mudar sempre para a orla do Pacífico. Eles eram a origem da sociedade do planeta, sendo eles o começo no topo da grande ilha do Havaí. E onde as canoas estão aterradas, e vão te contar que na linhagem do Havaí, como pleidianos, vem aqueles que é onde eles desembarcaram primeiro. E foi aí que eles começaram o seu trabalho lemuriano, para que saibam em seu DNA todo sobre o sistema solar. Você entendeu que o DNA, quanto trabalhando a 90%, ele cria uma consciência que é com o universo. Uma das coisas que o espírito acredita dentro do planeta. No planeta pede que você seja um com o todo. E não é um acidente. Os remanescentes da Lemúria todos foram-se. Todo foi coberto pelas águas há muito tempo atrás. E não terá prova física disso. Somente se vocês forem lá e perguntarem o que aconteceu. Os antepassados vão te falar, bem-vindo a casa, né? A civilização atlântica foi bem também, e tinha eles, quase que na metafísica, desejavam atribuir a ele que era importante. Uma ilha recente é a ilha grega, né? E você pode ver os humanos, eles são extremamente intrigados com as velhas civilizações que foram destruídas. Lemúria era avançada no Havaí, e tinha habilidades e havia habilidades tecnológicas ainda, mas como curar com magnetismo, e ele era o DNA deles, né? O DNA quântico produziu informação sendo um com o universo, e eles tudo sobre o DNA quântico, e é o que ele faz. Os lemurianos sabem tudo sobre o sistema solar e das galáxias em geral. Eles olham as estrelas e entendem o que há lá, né? Após a Lemúria desaparecer, os ancestrais ainda estão lá, e todos esses ancestrais sabiam sobre as estrelas, alinhamento galáctico que vem. E nós vimos isso em 2012 e 1998. Faça as contas e você descobrirá que você está sentado dentro da energia desse alinhamento galáctico há 20 mil anos. Ciclos que os ancestrais sabiam sobre. Eles ainda tinham DNA, eles trabalhavam de uma forma quântica, sem telescópio e computadores. E o que houve, revendo todo, pois a livre escolha é honrada, é a divisão da Lemúria e a fragmentação da sociedade humana, e criou muitas oportunidades de perder a consciência coletiva, e nesse processo DNA que costumava estar no nível não foi reduzido. DNA, o nível de 90 foi reduzido devagar atrás, e isso é que vocês têm hoje. Não tem sensação quântica.